Amigos, meu nome é Vinícius Talon e faço essa transmissão ao vivo aqui no Instagram, que depois ficará à disposição no YouTube para quem quiser, para falar sobre a ética do advogado criminalista. É um tema que muitos me perguntam, eu recebi recentemente várias perguntas sobre essa questão da ética do advogado criminalista. Se é ético defender qualquer tipo de acusado por crime violento, acusado por crime sexual ou qualquer outro tipo de crime, se isso seria ético e qual é a relação da ética com a advocacia criminal. Há uma ética específica da advocacia criminal? E curiosamente, quando eu recebi essas várias mensagens sobre esse tema, para tratar desse tema, eu achei um texto muito interessante sobre a ética da advocacia criminal. Esse texto que está aqui é o texto La Ética del Abogado Penalista, do professor Fernando Velázquez Velázquez. É um texto que, na verdade, é uma conferência, uma palestra que ele fez durante um curso lá na Colômbia. E, para vocês terem ideia, é do segundo semestre de 1988. Eu estava começando a aprender a andar naquela época. Então, eu nasci em 5 de julho de 88. Curiosamente, é um texto daquele mesmo ano e ainda estamos discutindo sobre a ética do advogado criminalista. Portanto, é um texto que, na verdade, foi decorrência de um curso de ética profissional na faculdade UPB, lá da Colômbia. E esse texto é muito interessante, eu vou tratar aqui algumas partes para vocês. O texto está em espanhol, eu não sei se tem alguma tradução desse texto para o português, mas eu vou traduzindo aqui alguns trechos para vocês, para que possam entender o que se discute. Desde 1988 já falavam sobre isso, sobre a ética do advogado criminalista lá na Colômbia, e até muito anteriormente já se falava também, como por exemplo, aquele clássico, As Misérias do Processo Penal, de Francisco Carnelucci. Ali já se discutia também a questão sobre a ética do advogado criminalista, a ética no âmbito do processo penal. Vejam, aqui temos alguns trechos interessantes. Para começar, o autor compara a ética da advocacia criminal com a ética de qualquer outra profissão, que é algo que a gente fala muito aqui no Brasil, quando tentam começar a falar que o advogado criminalista tem que provar a origem dos seus honorários, tem que provar que não recebeu os honorários como decorrência, tendo como origem alguma prática criminosa. Sempre há aquele questionamento. Bom, então tem que fazer isso com o médico também, com o padeiro, com o supermercado. Todo mundo está sujeito a receber valores que tem como origem uma prática de algum crime. O médico não questiona para o seu cliente, para o seu paciente durante uma cirurgia, antes da cirurgia, antes do atendimento, de onde saíram aqueles valores. Se aqueles valores são decorrentes de tráfico de drogas, de lavagem de capitais, de alguma organização criminosa, corrupção passiva ou o que quer que seja. Não há esse questionamento. Como não há questionamento em qualquer comércio que você possa imaginar. Quando alguém vai comprar alguma coisa, um refrigerante em uma lanchonete, em um supermercado, ninguém pergunta qual é a origem desse dinheiro, de onde vem esse dinheiro. E a polícia também, o Ministério Público, o Judiciário, não perseguem aquele que tem um supermercado, que atendeu no âmbito da medicina, da odontologia ou qualquer outra profissão, alguém que está sendo acusado por crime. Mas quando se trata do advogado criminalista, querem dizer até que o advogado tem que juntar no processo o seu contrato de honorários, porque dependendo da hipótese ele está agindo para facilitar a ocultação daqueles valores, ele está recebendo valores decorrentes de uma prática criminosa e, portanto, está colaborando com uma organização criminosa, praticando lavagem e tudo mais. Vejam, esse questionamento só tem em relação à advocacia criminal. E isso já foi falado aqui no texto. Eu posso destacar alguns trechos aqui bem interessantes. Por exemplo, no primeiro texto, esse texto aqui foi publicado numa revista lá na Colômbia e já começa na página 151.
dessa revista. E aqui já temos uma parte que diz: devemos ser éticos na arte, na política, no estúdio, que aqui quer dizer no escritório, no exercício de nossas profissões de advogados, na cátedra, enfim, em tudo devemos ser éticos. E outra parte aqui que é muito mais interessante, ele fala: por isso, não existe uma ética do advogado penalista. Eles falam advogado penalista, aqui a gente fala advogado criminalista. É interessante essa diferença, que nos países de língua espanhola falam abogado penalista, não é advogado criminalista. E aqui no Brasil a gente não fala advogado penalista, mas sim advogado criminalista. Mas ele fala o seguinte: não existe uma ética do advogado criminalista distinta da ética do advogado civilista, ou diferente da ética do químico, do engenheiro, do faxineiro, inclusive daquele seu irmão que procura nas latas de lixo buscando desperdícios de comida para se alimentar. Olha que interessante, esse texto basicamente diz que todos têm a mesma ética, não tem uma ética do químico, do engenheiro, do faxineiro, do advogado criminalista, do advogado civilista, todos têm a mesma ética. E, portanto, não há uma diferenciação quando se trata da ética. Alguns devem ter mais ética do que os outros. É óbvio que estamos falando aqui de atividades privadas. No âmbito do exercício de uma atividade pública, de uma função pública, discute-se sobre a moralidade pública, mas aí é outra coisa. Quando se trata de uma advocacia privada, do advogado criminalista, do advogado civilista, ou de qualquer outro tipo de advocacia, ou de qualquer outro tipo de carreira no âmbito da iniciativa privada, ele cita o químico, o engenheiro, o faxineiro, enfim, não há uma diferenciação, a ética é a mesma. Não se pode exigir do advogado criminalista uma ética diversa do que se exige de outros profissionais que também atuam na advocacia, no âmbito privado. Poderíamos falar aqui do dentista, poderíamos falar do médico. Se o médico não tem que provar a origem dos seus recebimentos, do que ele recebe, por que o advogado criminalista tem que provar? Será que o médico é imune, ele não vai atender nunca alguém que praticou um crime, que recebeu valores decorrentes de propina, que sonegou alguns valores, que participa de uma organização criminosa? Com certeza vai, é possível que sim. Portanto, não podemos fazer essa diferenciação. Mais adiante, ele fala o seguinte, ele cita um trecho do Ángel Osório, que ele diz o seguinte no livro A Alma da Toga. Esse livro é bem interessante, eu vi alguns trechos dele na internet, ainda não li o livro em sua integralidade, mas ele ensina que os advogados não se fazem com o título de licenciado, de graduado aqui no Brasil, mas sim com as disposições psicológicas adquiridas à custa de pedaços sangrentos da vida. Isso daqui é muito forte. O advogado criminalista não é advogado criminalista apenas porque fez uma pós em direito penal ou processo penal. Não é advogado criminalista apenas porque é bacharel em direito e diz que a partir de agora só atende na área criminal. A advocacia criminal se faz por algo muito mais sólido, muito mais forte, que é esse sofrimento que o advogado criminalista vê todos os dias e vai trazendo para a sua vida e para a sua atuação, sabendo que quando ele atua mal, alguém vai para um sistema prisional falido. E ele tem essa parcela de responsabilidade quando isso acontece em decorrência de uma atuação ruim. Portanto, é mais um trecho bem interessante aqui deste texto. E em outras passagens ele fala bastante da questão da violência na Colômbia. Basicamente, esse texto, onde trata da parte da advocacia criminal, da ética da advocacia criminal, é no início e também no fim. Não é difícil você achar esse texto, La Ética del Abogado Penalista, do Fernando Velázquez Velázquez. E se você quiser ler, e até no que interessa para a ética da advocacia criminal, pode ver mais incisivamente. Eu sugiro ver o texto inteiro, mas você pode ver com mais atenção o início e o final deste texto. Mais adiante ele fala sobre a violência, as várias formas de violência daquele período turbulento da Colômbia, 1988, todos sabemos, e aí quem nunca viu a série Narcos, que está no Netflix, todos sabemos como foi aquele período
do narcotráfico colombiano, aquela situação de extrema violência, e ele retrata muito isso aqui, para tentar demonstrar que a ética da advocacia criminal não está imune, não está afastada da situação de violência que aquela sociedade vivia naquele momento. E ele escreveu naquele momento daquela violência que estavam enfrentando. Seria, por exemplo, como um advogado do Rio de Janeiro hoje escreveu um texto falando sobre a situação de grande violência que o Rio de Janeiro vive, mas dizendo também que não se pode afastar da ética da advocacia criminal, que é uma ética igual a qualquer outra, de fazer a defesa, de exercer a sua função, como já veremos. Em outros trechos, ele cita outros autores também, falando novamente do Ángel Osório, daquele livro que eu mencionei anteriormente, mas tem aqui alguns trechos menores em que ele fala o seguinte, por exemplo, que difícil é ser advogado, sobretudo penalista, nesta sociedade. Quantos inimigos tem a pregação da liberdade e da justiça, a dignidade do homem, que dura essa luta pelo ser humano. É algo muito interessante a forma como o texto se manifesta sobre a advocacia criminal, sobre a dificuldade do nosso trabalho. Em outro momento ele cita um trecho do Alberto Aguirre, que é um outro autor bem conhecido também, escreve bastante, tem muitos textos lá na Colômbia, muito famosos, e ele fala a mesma coisa. É muito duro ser advogado em um meio onde a injustiça é um sinal social, a injustiça faz parte da sociedade. Vejam, o que se trata quando se fala da ética da advocacia criminal é que seria antiético alguém defender um acusado por um crime violento, um acusado por roubo, por homicídio, por estupro, ou que seria antiético defender alguém que confessou a prática de um crime. Eu pergunto, será que isso seria realmente antiético? O que eu percebo é que tentam encontrar apenas uma ética pela visão da vítima. Pensam somente nesse lado, nesse prisma. Na ótica da vítima, pode parecer que é antiético alguém fazer uma defesa de alguém, de uma pessoa que praticou um crime contra ela. Aí é evidente que vai parecer antiético para a vítima. Mas não podemos nos esquecer de que o exercício da defesa não é antiético, a advocacia criminal não é antiética e, na verdade, tem uma ética fundamental aqui. A ética do advogado criminalista de defesa é também em relação à vítima para demonstrar que, quando aquela vítima praticar um crime ou se ela for acusada por um crime, também terá um advogado criminalista que vai enfrentar a opinião pública, se necessário, que vai enfrentar esse senso comum sobre a impossibilidade de alguém ter confessado um crime e ter defesa, ou ter praticado um crime violento e ter alguém que queira defender essa pessoa que praticou o crime violento. De certa forma, a ética do advogado criminalista em relação à vítima talvez não seja uma ética presente, mas sim uma ética futura. Quando um advogado criminalista de defesa faz uma atuação plena, exerce a sua função, ele está dizendo indiretamente para aquela vítima daquele crime que no futuro, se ela praticar um crime e for acusada, até por um crime violento, até por um crime que seja reprovável perante a sociedade, também terá uma defesa. É uma ética pro futuro, portanto, em relação à vítima, mas é uma ética também presente para muitas pessoas. O advogado criminalista, verdadeiramente, quando ele faz a defesa, ele tem uma ética com o seu cliente. Ora, alguém depositou nele uma confiança. E eu pergunto para vocês, se um médico é contratado para fazer uma cirurgia e no meio da cirurgia deixa aquele paciente morrer porque, enfim, aquele paciente é uma pessoa de quem ele não gosta, aquele paciente fez umas postagens na internet que são racistas, machistas, violentas, agressivas, que são contra até a própria medicina, defendendo que os médicos são vilões ou qualquer outra coisa. Isso é ético, isso é correto. Se alguém deposita a vida nas mãos de um médico, esse médico não tem uma relação ética com esse paciente,
É óbvio que tem. E a mesma coisa diz respeito ao advogado criminalista. Quando o advogado criminalista exerce uma defesa, faz a defesa de alguém, ele está assumindo perante aquele cliente, aquele representado, uma defesa do seu direito, uma defesa da sua dignidade, uma defesa da sua liberdade, do seu devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa. Enfim, o advogado criminalista tem uma vinculação ética com o seu cliente, e não só com o seu cliente que deposita nele uma relação de confiança, mas também com a advocacia. Vejam como seria a sociedade se tivéssemos advogados que assumissem defesas para rejeitá-la em seguida, para fazer de qualquer jeito, como alguns leigos já me perguntaram. Eu me lembro que quando eu era defensor público, às vezes algum parente me perguntava: tá, mas se você vai defender alguém que praticou um crime violento, que estuprou, aí sempre falavam estrupou, porque é incrível como o senso comum às vezes comete erro de ortografia, mas se você vai defender alguém que estuprou, que confessou um crime, que praticou isso, pedofilia, etc., você deixa meio de lado, né? Você vai deixar ele se ferrar, vai deixar ele ser condenado, não é? Não! Por quê? Só porque para a sociedade um crime violento não merece defesa? O advogado criminalista, o defensor público, quando entra para fazer uma defesa, assume uma relação de confiança e ele não pode se afastar disso, ele não pode romper essa confiança. Imaginem como seria a sociedade se o advogado criminalista assumisse uma defesa sabendo que, se souber que aquele indivíduo praticou o mesmo crime, ele vai abandonar, ele não vai recorrer, porque aquele indivíduo tem que se ferrar mesmo. Ou ele vai fazer uma defesa de qualquer jeito, vai destruir prova favorável à defesa, não vamos juntar nada, não vou arrolar testemunhas, deixe o réu se ferrar. Imaginem como seria. Seria um caos para a advocacia ou para a defensoria pública. A advocacia teria uma mancha se tivesse profissionais que assumem defesas fazendo de qualquer jeito, prontamente para rejeitar aquela defesa plena dos direitos fundamentais. Portanto, quando o advogado criminalista atua, ele exerce, em primeiro lugar, uma relação de confiança, uma ética vinculada ao seu cliente, que depositou nele a confiança. Em segundo lugar, o advogado criminalista, quando exerce uma defesa, ele tem uma relação ética com a advocacia em geral, porque para a existência da advocacia, é necessário que cada advogado reconheça o seu papel, que cada advogado atue de forma ética, faça a melhor defesa possível. É uma obrigação de meio, evidentemente, mas tem que trabalhar como se fosse uma obrigação de resultado, dar o seu melhor. Isso é o que temos para a relação entre a ética do advogado com a própria advocacia. E mais ainda, temos uma relação, vejam que eu estou o tempo todo ampliando, falei da ética do advogado com o seu cliente, que é uma ética necessária e, portanto, ele tem que exercer a defesa daquele cliente, que ele assumiu a defesa, a ética do advogado com a advocacia, para que a advocacia exista, para que a advocacia não se suje perante a sociedade. Cada advogado tem que fazer o seu melhor, tem que atuar de forma realmente digna no exercício da profissão. E agora, ampliando um pouco mais, temos que o advogado criminalista tem uma relação ética com a sociedade, porque quando eu exerço a defesa de alguém, não importa qual crime aquela pessoa tenha praticado, eu estou dizendo para a sociedade: há pessoas que vocês podem confiar. Se em algum momento vocês forem presos de forma ilegal, acusados sem justa causa, isso acontece bastante, há vários casos de erros do Ministério Público, erros judiciais. Se isso acontecer, terá um advogado, terá um defensor público que vai fazer a sua defesa sem questionamentos morais, sem dizer que você praticou um crime violento, confessou esse crime, então você não merece a defesa. Ora, todos merecem a defesa, sem exceção. Então o advogado tem uma relação ética quando ele desempenha o seu papel com o próprio cliente, com a advocacia e mais ainda com a sociedade, demonstrando que ele é um pilar do Estado democrático de direito. E aí, podemos ir além. Se o advogado criminalista não exerce uma defesa, se ele rejeita um caso porque entende que terá um abalo emocional, que ele não tem condições de fazer aquela defesa de forma íntegra,
íntegra. Ele entende que há problemas quanto àquela defesa, considerando que aquele cliente praticou um crime que ele acha imoral, um crime hediondo, um crime violento. Bom, outra pessoa terá que fazer essa defesa, ou um outro advogado ou um defensor público, porque no processo penal todos têm que ter direito à defesa, mesmo que você não queira. Eu já vi casos de autoridades, isso é algo bem interessante, autoridades que ficavam o tempo todo criticando a advocacia, dizendo que a advocacia é horrível, são sanguessugas de honorários, falando mal da defensoria. Aí foi acusado criminalmente. E o que aconteceu? Teve que contar com uma defesa. Teve que contar necessariamente com uma defesa e não contratou advogado, foi para a Defensoria Pública. Ah, mas eu quero abrir mão da minha defesa. Não tem como. Não é possível abrir mão de uma defesa. Você pode se defender se você for advogado, mas caso contrário, tem que ter ou um advogado ou um defensor público. Portanto, a ética na advocacia criminal está em todos os lados. Você tem que exercer o seu papel, porque a advocacia depende disso. A advocacia depende de advogados que cumprem aquilo que eles devem fazer, aquilo para o qual eles são contratados. Nós temos essa ética que não é diferente de nenhuma outra. Assim como um médico não vai deixar de fazer uma cirurgia porque ele não gosta daquele paciente, o advogado também não vai deixar de fazer uma defesa ou vai fazer uma defesa pífia, uma defesa fraca, porque ele não gosta do cliente, porque o cliente falou de forma um pouco mais agressiva com ele, ou porque o cliente praticou um crime que a sociedade acha violento, enfim. Então, você pode até não querer fazer uma defesa, você pode até recusar algum caso, recusar uma atuação em um processo, mas alguém vai atuar. A advocacia vai trabalhar sempre, ou a defensoria vai atuar, mas no âmbito do processo criminal, a defesa é necessária, é fundamental, é imprescindível e é irrenunciável, não tem como renunciar à defesa. E para encerrar isso daqui, eu gostaria apenas de trazer mais um trecho em que esse livro que eu falei para vocês fala sobre a advocacia, sobre a defesa das pessoas. É um trecho que ele cita Calamandrei, famosíssimo, sobre o processo penal, o processo em geral, e o trecho diz o seguinte: se ainda há inocentes para defender, se ainda há atropelos para denunciar, se ainda há dores geradas pela injustiça e leis feitas para sanar essas dores, a advocacia é jovem ainda. E a juventude nunca é melancólica, porque tem pela frente o futuro. Portanto, é isso que devemos pensar. Enquanto alguém estiver sofrendo com conduções coercitivas, uso exagerado de algemas, excesso de prisão preventiva, excesso de prazo na prisão preventiva, denúncia sem justa causa, recebimento de denúncia em uma linha quando é pobre, em 10 páginas quando é rico, enquanto tiver tudo isso, enquanto tiver gente que cumpriu 1/6 da pena para progredir de regime e continua naquele regime fechado ou semiaberto, sem a progressão, porque, infelizmente, os juízes não sabem como é o cárcere, não sabem o que é deixar alguém por alguns dias, algumas semanas ou até alguns meses a mais em um regime mais gravoso do que aquele tem direito. Enquanto tudo isso continuar acontecendo, e provavelmente vai acontecer, a advocacia criminal é necessária. Não interessa se o crime é violento, se a sociedade concorda com aquele crime, se a sociedade acha que aquele crime é repugnante. Enquanto houver qualquer tipo de violação, a advocacia criminal é necessária, e com uma ética que não é ética de sanguessuga de honorários, como alguns querem falar de forma ridícula, sem nenhuma fundamentação teórica, sem nenhuma fundamentação quanto aos direitos fundamentais. A ética da advocacia criminal diz que quando o advogado criminalista assume a sua função, ele é contratado para atuar em um processo,
É a mesma ética de um médico, de um dentista, de um comerciante, de qualquer outra pessoa. Ele tem uma relação contratual e não apenas uma relação contratual como entregar um refrigerante, como pintar uma parede, com respeito a todas essas profissões. A nossa carreira está lá na Constituição Federal. É a única profissão privada na Constituição Federal, além das carreiras públicas, Defensoria, Ministério Público, Judiciário Estadual, Judiciário Federal, enfim, a advocacia está ali, ao lado dessas carreiras, a única atividade privada. Isso não é à toa, isso é porque realmente a advocacia é um pilar do Estado Democrático de Direito. Sofreremos vários questionamentos diariamente quanto à nossa ética, se há uma ética específica, se o advogado deve rejeitar casos em que a sociedade acha que aquele indivíduo deve ser o bode expiatório de todas as frustrações sociais. Mesmo assim, o advogado tem que se manter forte e não pode ter questionamentos. Eu já falei em outro vídeo que quando o advogado começa a se questionar sobre aquele papel, talvez a advocacia esteja perdendo um advogado. Ou talvez ele nunca tenha sido realmente, de fato, um advogado, porque ele não sabia a importância do papel que estava desempenhando. Quando sabemos a importância daquilo que fazemos, quando sabemos todas essas violações de prerrogativas, de direitos fundamentais, no processo, no inquérito, na execução penal, em todos os lugares, sabemos que a advocacia é necessária e, portanto, há uma ética na advocacia com o cliente, quem é defendido, o réu, o investigado, o preso, há uma ética da advocacia criminal com a advocacia em geral, em respeito a todos os outros advogados, e somos mais de 1 milhão de advogados no Brasil, e há uma ética da advocacia perante a sociedade, demonstrando que quem tiver a violação de algum direito terá, com certeza, um advogado público, um defensor público, portanto, ou um advogado da iniciativa privada que fará a defesa desses direitos. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal do YouTube e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo no YouTube um link com várias coisas úteis, como, por exemplo, o grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo no YouTube e até o próximo vídeo.